Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez é uma alegria estar com os amados irmãos da igreja de Bonfim Paulista, ou melhor, em Bonfim Paulista. Tem sido assim aos finais de semana e para mim é uma grande honra. É um grande prazer, um privilégio, né, servir a Deus, servir ao meu Senhor, ao meu Salvador. Pastor André, obrigado mais uma vez pelo convite permanente. O amigo, o pastor, né? É sempre uma grande bênção em minha vida. Os irmãos da congregação em Bonfim Paulista, sempre muito preciosos para nós. Na semana passada, irmãos, nós começamos a falar sobre crescimento, né, e amadurecimento espiritual, né, e vimos o quanto isso é necessário em nossa vida, né, crescer e amadurecer espiritualmente. Vimos, né, começamos a ver que isso é necessário, crescer para a honra e glória de Deus e não somente ficarmos estagnados, né? E hoje nós vamos entrar no segundo ponto dessa mensagem. Deus permitindo, queremos terminar, né? Se assim for da vontade de Deus, senão terminaremos na semana que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Mas que o Espírito Santo dirija todas as coisas. Peça a sua oração, sempre por nossa vida, por nosso ministério, por nossa família, acima de tudo, né? Orem por mim, pela dona Raquel. Orem para que Deus nos abra as portas sempre à pregação do Evangelho. Orem para que Deus nos dê almas, orem para Deus nunca nos deixar desanimar, nunca nos deixar entristecer, e que a gente continue sempre firmes para a glória de Deus. Oro sempre por cada um, por vocês, estão constantemente nas minhas orações. O texto que nós usamos na semana passada, 1 Pedro, o texto áureo da nossa mensagem, 1 Pedro 2:1, nós vamos ler novamente, depois vamos entrar no segundo ponto. Nós lemos 1 Pedro 2, versículo de 1 a 3, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Né? Hoje nós vamos falar a primeira ação que nós vimos, né? A primeira ação das três que nós vamos ver. A primeira foi o nascer. Alguém, para crescer espiritualmente, amadurecer, antes de mais nada, tem que nascer do Espírito Santo, né? Precisa ser um crente em Jesus, um salvo. E mesmo assim, permanecer em Cristo e dia a dia frutificando para a glória do Senhor. E a segunda ação, primeira ação, nascer. A segunda ação, o fazer. Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Você tem uma Bíblia aí, tenho certeza, acompanhe. Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terás que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quantos planos você já traçou para a sua vida? Você tem planos para a sua vida, né? Eu tenho planos para a minha vida, mas quantos planos nós traçamos? Quantas metas que julgamos importante que nós queremos alcançar? Provavelmente todos nós, eu e você, temos planos sentimentais, planos para a família, planos para o trabalho, planos para a vida financeira, né? Muitos têm planos de construir uma casa, de se casar, de ter filhos, né? E por aí vai. E isso é muito bom. Só que quando nós só fazemos planos focados em nossa própria vida, em nossa vida pessoal, muito provavelmente esses planos vão ruir muito cedo, ou nem mesmo vão se concretizar. O servo de Deus, que estamos falando de crentes, o servo fiel considera os planos para a sua vida espiritual uma prioridade. Isso é sempre importante. Os planos que devemos ter com Deus devem ser sempre uma prioridade em nossa vida. E baseado nisso eu pergunto novamente: você tem planos para a sua vida com Deus? Você tem planos para a sua vida espiritual?
o que pretende fazer, o que você pretende fazer com o dom que lhe foi entregue no momento da sua salvação. Aliás, eu faço outra pergunta: cadê o seu dom? Cadê o seu dom? Você usa o seu dom como uma ferramenta divina que lhe foi confiada com tanta expectativa? Porque Deus tinha expectativa na minha vida quando me entregou o dom do pastorado, quando me entregou o dom do evangelista. Deus tinha uma expectativa. O que eu estou fazendo com esse dom? O que você está fazendo com o dom que Deus lhe deu? Você sabe que dom é esse? E se sabe, o que está fazendo com ele? Talvez você é do tipo que diga: pastor, eu não me preocupo com isso. Então é bom começar a se preocupar. E não somente se preocupar, mas ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque lá no tribunal de Cristo, ele mesmo vai nos presentear segundo aquilo que fizemos por intermédio do dom celestial que ele nos confiou, que recebemos dele. Olha só, os nossos galardões dependem, se vamos ter ou não, dependem daquilo que fazemos ou não fazemos com essa dádiva divina, com o dom celestial que recebemos do Senhor. E eu penso que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa dar mais importância às coisas de Deus, porque eu, em 19 anos de conversão, vi com os meus próprios olhos o quanto tantas pessoas dentro das nossas igrejas, e eu ando, tenho foco apenas em si, não no reino de Deus. É preciso planejar, mas também executar esses planos de acordo com a orientação do Espírito Santo. Devemos fazer planos com o Senhor, e eu enfatizo mais uma vez, admoestando a cada um de nós, exortando a cada um de nós que tenha planos diários com Deus. Planos esses que têm que incluir uma vida de oração. Devemos falar com Deus todos os dias. Uma vida de leitura bíblica. Devemos ouvir Deus falar conosco por sua palavra todos os dias. Devemos planejar o sacrifício ao próximo, dando de nós ao nosso próximo, amando a cada um como a nós mesmos, Só assim nós nos fortaleceremos numa vida espiritual que vai perdurar por anos. Quem não pratica isso, meu querido, minha querida, corre o risco não apenas de não crescer, mas também, como eu disse, de regredir, de ir para trás. Jesus certa vez contou sobre um homem que só tinha planos pessoais e materiais e que foi questionado por Deus devido a esse comportamento errado. Um homem que havia colhido tanto em suas terras e que quando olhou para os seus celeiros viu que não caberia tudo aquilo que ele colheu. Então ele disse: o que farei? Ele nem sabia o que fazer com tanto. Nem sabia o que fazer com tanta riqueza. E ele viu que não havia onde colocar, então ele disse: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e então terei onde guardar minha riqueza, Então direi à minha alma: come, descansa, bebe e regala-te. Mas aí vem o que a palavra de Deus nos diz em Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele... preste atenção. Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que nós vamos levar na eternidade, para a eternidade, diz respeito exclusivamente à vida que mantemos diariamente. E não só aos domingos com Deus, mas uma vida diária. Só que para que isso aconteça é preciso planejar. Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Ter planos espirituais é bom, mas eles só vão virar realidade através de um planejamento. Planejamento é o que o texto de Lucas capítulo 14, versículo 28 diz. Precisamos sonhar, sim, mas precisamos também batalhar para realizar esses sonhos. Mas para isso é preciso organizar-se, irmãos. É preciso organizar e saber qual é a vontade do Senhor. Você sabe, eu estava falando agora há pouco, nós falamos sempre sobre leitura bíblica.
É muito comum a gente ver crentes começarem a ler a Bíblia e desanimarem. Sabe por quê? Muitas vezes é por falta de planejamento. Porque as atividades do dia a dia vão tomando e minando tempo. E não sobra tempo sequer para ler as Escrituras. Não sobra. Uma vez na classe de aula, estávamos eu, não me lembro quem era o outro irmão que estava, e a irmã Dalva, né? Minha amiga irmã Dalva, esposa do irmão João de Freitas, era minha professora, era nossa professora, e discutindo sobre algumas coisas, eu disse a ela que todo crente deveria dizimar o seu tempo para com Deus, diariamente, né? Em 24 horas, dar a Deus, ou melhor, devolver a Deus 2 horas e 40 do nosso dia, né? Em 24, 2 horas e 40 do nosso tempo para com o Senhor. Poderíamos ter uma vida muito mais consagrada. Sabe, irmãos, mas para que isso aconteça, não podemos procrastinar. Procrastinar. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17. Diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é isso, pastor? O que é procrastinar? Procrastinar é empurrar com a barriga. É o famoso amanhã eu faço. Já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão, amanhã eu faço? E quer saber? Você e eu conhecemos muita gente assim. Nós somos assim. Nossas igrejas estão cheias de crentes assim. Deixam tudo para amanhã. Eu costumo dizer que eu morei 25 anos no campo, nasci na fazenda, me criei até os 25 anos. E à noite, quando deitava, sempre tinha um passarinho que o cantar dele dizia: amanhã eu vou, amanhã eu vou. É assim. Tem muito crente, amanhã eu vou. É interessante que, mesmo depois de convertido, né? Depois de convertido, quando eu e a dona Raquel namorávamos, né? Não deixava para amanhã para namorar. Né? Queria fazer na hora. Se deixasse, isso é com qualquer um, namora o dia todo. Qualquer jovem é assim. Né? Mas muita gente que é assim, quando se trata de vida com Deus, e nós exortamos e chamamos, vamos evangelizar? Amanhã eu vou. Vamos visitar um irmão que precisa, uma família que precisa, um necessitado? Amanhã eu vou. Vamos à igreja? Amanhã eu vou. Vamos ganhar almas para Cristo? Amanhã eu vou. Quem disse que o amanhã nos pertence? Tiago é muito claro com respeito a isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, diz o Senhor, devias dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Ou como no nosso português, né, nós dizemos diariamente: se Deus quiser. É o famoso, aqueles que falam amanhã eu vou, são os famosos promesseiros, eu costumo chamar. Quantos janeiros, né? Chega 31 de dezembro, e quantos janeiros já se passaram, e muitos fazem a mesma promessa de ter uma vida mais fervorosa com Deus, mas nunca tiram esse objetivo do papel. E por quê? Porque muitos fracassam nos seus planos espirituais, porque procrastinam, empurram com a barriga e deixam as urgências do dia a dia tomarem conta da vida, e as prioridades espirituais vão ficando para trás. Quando isso acontece, infelizmente, acaba-se por colher consequências ruins de uma vida espiritual enfraquecida e inexistente. E uma vida, irmãos, preste atenção, uma vida espiritual fraca e inexistente gera um crente extremamente fraco e problemático. Extremamente. Então, grave, primeira ação, o nascer. Segunda ação, o fazer. Não apenas desejar fazer, mas planejar e fazer. Ser melhor dia a dia. E é uma luta.
É uma luta, nós lutamos todos os dias contra a nossa própria vontade. Isso é uma luta. Fazer é uma luta. Ir atrás dos perdidos é uma luta. Né? Ler a Bíblia muitas vezes é uma luta. Já me perguntaram isso. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. O que o senhor faz, pastor? Eu costumo dizer, eu me jogo no chão. Quando eu não quero ler a Bíblia, quando eu não quero orar, eu me jogo, começo a orar. Daqui a pouco, aquela preguiça, aquela vontade maligna, aquele desânimo vai embora e eu começo a orar, e eu começo a ler. E Deus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. Crescimento espiritual. Fazer, não apenas planejar e fazer. Né? Ficamos só nos planos? Não. Deus te chamou para ser pastor, querido? Deus te chamou a servi-lo em alguma área específica no campo missionário? Não diga amanhã eu vou, faça hoje, como servo, como filho daquela parábola, né, em que o seu Senhor manda ele trabalhar para a sua vinha. Né? Um diz que ia e não foi, o outro diz que não, mas pensou melhor e foi. Então, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Na minha vinha, diz o Senhor. O fazer. Terceira e última ação. O colher. Segundo a João 1:1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas a todos os que conhecem a verdade. Vamos lá. O apóstolo João se dirige à senhora eleita e aos seus filhos, né, como presbítero. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbíteros descrevem os mesmos homens, ou seja, o mesmo ofício. Eles servem a Deus nas suas congregações locais, cuidando do rebanho de Deus. Eu não vou discorrer sobre isso, daria outra mensagem, esses três homens, né? Mas pastor é uma palavra muito usada na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pastores responsáveis pelos rebanhos. E esses homens guiavam e protegiam e alimentavam as ovelhas. E o Espírito Santo usou esta palavra várias vezes no Velho Testamento, no sentido figurativo, demonstrando e descrevendo guias espirituais. Deus é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. Desde a época. Moisés descreveu o homem, e eu acho isso fantástico, a descrição que Moisés dá lá em Números 27:17. Moisés descreveu o homem escolhido para guiar o povo de Deus como pastor. O Novo Testamento, pastores são os homens qualificados para pastorear o rebanho, a congregação, a igreja do Senhor. Logo depois vem a palavra bispo, que quer dizer superintendente. E em várias outras passagens, a Bíblia usa esta palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos por Deus para guiar os discípulos de Cristo na igreja. E por fim, a palavra que o apóstolo João usa, presbítero, é a palavra que ele usa para se identificar e se apresentar. E em várias passagens da Bíblia ela quer dizer ancião. Descreve, mostra alguém de mais idade. Homens que já viveram o bastante, já passaram por uma certa idade. Necessariamente são os mais maduros cristãos da igreja. E que usam o seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Basicamente é isso. E João se refere como presbítero a si mesmo, porque quando ele escreveu essa carta, provavelmente ele já tinha por volta dos seus 90 anos de idade, servindo a Deus fielmente na igreja de Éfeso, onde ele passou muito provavelmente os seus últimos anos de vida. O que João quer dizer com isso? Ele gostaria de transmitir aos seus ouvintes, chamando-se, apresentando-se como presbítero, que ele tinha autoridade o bastante para orientar aqueles que iriam ouvir essa palavra, pois já era maduro o suficiente, era muito maduro, e os seus anos de vida, tanto ao lado de Cristo como depois dele, ajudaram João a crescer e a amadurecer na fé. O apóstolo João aqui já não era mais um jovem, ele era um homem maduro e experimentado, sábio, não apenas por sua idade,
mas por conta da sua carreira cristã. João era um homem maduro, sábio, experiente, justamente por conta da sua comunhão, da vida que ele teve com Deus ao longo de toda a sua carreira cristã. Maravilhoso, né? Então ele agora, aos 90 anos de idade, pode olhar para trás e ver que teve uma vida com Cristo por excelência, ou em excelência. Quando João se chega diante do espelho, ele não contempla mais aquele rosto jovem daquele pescador a quem Jesus chamou muito cedo. Quando João se olha no espelho, ele não encontra mais o viço da sua mocidade. Ele não encontra mais o vigor do seu corpo. Tudo isso tinha ido embora. Chegou ao fim. João agora, o presbítero, é um velho. Como eu e você, se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá, seremos um dia. E já no final da sua vida, da sua carreira cristã, ele está prestes a se encontrar novamente com Jesus. Isso nos ensina, irmãos, uma outra lição. Que a sabedoria que teremos na nossa velhice está intimamente ligada à vida que temos hoje com Deus. Entendeu? A sabedoria e a experiência que teremos na nossa velhice está intimamente ligada à vida que temos hoje com Deus. O que seremos e o que temos, né, e que levaremos para a nossa velhice, dependem exclusivamente daquilo que aprendemos e dedicamos hoje e vivemos com Deus. Dependem disso. O que a nossa vida hoje semear, a velhice vai colher. Eu ouvi isso do meu pastor no meu segundo ano de conversão e nunca mais esqueci. Ser uma pessoa idosa não significa necessariamente ser uma pessoa sábia. Sabedoria e anos de vida nem sempre, meu querido, minha querida, caminham juntas, especialmente na vida com Deus. Tudo vai depender da intimidade e da submissão que o crente tem com o Senhor. Mas muitos vão chegar à sua velhice da vida com o Senhor Jesus do mesmo jeito que estão hoje. Muitos hoje com 20, com 25, com 30, chegarão aos 90 da mesma forma que estão hoje, sem crescimento, sem amadurecimento espiritual, tomando leite ao invés de estarem comendo comida sólida, querendo colo apenas ao invés de darem colo aos outros. São aqueles, a Bíblia chama, que ouvem sempre e que não aprendem nunca. Por isso que a leitura e a meditação e a aplicação da Bíblia é indispensável em nossa vida. Porque muitos que vão chegar na velhice assim, são aqueles que só abrem a Bíblia no domingo quando o pastor vai ler a mensagem. Sabe, irmãos, é triste. É muito triste. Mas a realidade dos cristãos hoje em dia é lamentável. É lamentável. É uma pena, porque a maioria esmagadora dos ditos evangélicos de hoje são cristãos superficiais, desconhecem a Bíblia. Eu repito isso muitas vezes, exortando a leitura da palavra de Deus, porque a maioria dos nossos crentes, eu arrisco dizer que 90% não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia durante um dia sequer da semana, porque muitos nem sequer vão à igreja nos cultos dominicais, nas quartas-feiras ou em qualquer reunião. Muitos desconhecem a Bíblia, seus valores, suas doutrinas e, consequentemente, vivem uma vida desregrada como qualquer outra pessoa, como uma pessoa comum. E para muitos, a vida com Deus limita-se em ir aos cultos no domingo à noite e buscar alívio para as suas necessidades. Porque não querem compromisso e não querem realidade com o Senhor. Faço aqui um desabafo, pastor André, porque a cada dia que passa, eu me defronto com a superficialidade dos ditos evangélicos. É uma vida cristã superficial. E você sabe de uma coisa? Crentes assim vêm conversar com a gente como se fossem doutores da lei, doutores da palavra. Eu estudei no Seminário Batista Ebenezer com muita alegria, com muita honra, por 3 anos.
E me lembro da mensagem que o pastor Milton pregou um dia, dizendo que aquele tempo havia cessado e que havia chegado a hora do voo solo, né? Caminhar com as próprias pernas. Então eu costumo dizer que eu não estudei teologia, eu estudo teologia. E eu não estudo teologia desde o Seminário Batista Ebenezer. Eu estudo teologia, a Bíblia, desde a minha conversão. Desde a minha conversão. Mas a maioria dos evangélicos, né? E eu não gosto dessa palavra. Mas a maioria dos evangélicos desconhecem a palavra de Deus, a vontade de Deus. João não conheceu essa realidade. João tinha uma vida com Deus piedosa, uma vida com o Senhor. João, assim como o apóstolo Paulo, pôde olhar para trás depois de décadas de serviço cristão. João pôde olhar para trás, assim como Paulo, e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe de uma coisa? Você, não sei quantos anos de conversão você tem. Não sei. Se você tem poucos anos de conversão, ou muitos anos de conversão, né, o título da mensagem é essa, né, o que eu fiz da minha vida. Né? Saiba que o tempo vai passar do mesmo jeito, você e eu, trabalhando para o Senhor ou não. O tempo vai passar da mesma forma para nós. Daqui 20 anos, se Jesus não voltar, ou se eu estiver vivo, talvez eu esteja chegando diante da sua congregação, da sua igreja, aí em Bonfim Paulista, não mais com esse rosto que você está vendo, né? Mas já com as marcas da idade, do tempo, né? Já com as rugas, né? Já com o semblante mais caído, porque o tempo passou. Só que daqui a 20 anos eu não quero de maneira alguma estar como estou hoje, eu quero estar melhor para com Deus. Eu quero estar servindo melhor para com Deus, eu quero olhar para trás e ver que eu cresci, que eu amadureci, que eu continuo servindo a Deus, que eu continuo servindo ao Senhor com todo o meu vigor e com todo o meu afinco. O que eu fiz da minha vida? Será que eu sou o pastor Emerson, um cristão superficial? Como a maioria dos ditos evangélicos, eu não quero ser como a maioria dos ditos evangélicos. Absolutamente, eu quero ser um crente fiel. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar diante do Senhor com todas as minhas falhas, né? Porque infelizmente o pecado tão de perto nos rodeia, né? Todo dia é necessário uma averiguação e uma confissão e um arrependimento. Todo dia é necessário melhora. Ainda que a perfeição a gente só alcance no nosso encontro com o Senhor. Que Deus nos ajude a lutar contra o pecado. Que Deus nos ajude a carregar a nossa cruz e a crescer e a amadurecer espiritualmente. E para isso, meu irmão, minha irmã, não apenas planejar, mas também fazer, né? E estar diante de Deus com o dom, com aquilo que Ele nos deu, mostrando e colocando diante dele, né? E caminhando para frente, deixando as coisas que ficaram para trás. Concluo, afirmo que se alguém é culpado por eu não crescer espiritualmente, esse alguém sou eu mesmo. Ninguém tem culpa de eu não crescer. Sabe, irmãos, nós gostamos de achar culpados e não assumir nossa culpa. Se eu não cresço espiritualmente, não é porque alguém está me impedindo, é porque eu não quero. Eu sempre ouvi dentro da igreja de pessoas que serviram, eu sei que existe o joio, eu sei que existe as pedras de tropeço, e eu vi isso acontecendo e vejo isso acontecendo, e eu vejo pessoas saindo da igreja por conta de outras pessoas, e a gente vai admoestar, a gente vai conversar, e a culpa é a mesma, jogam a culpa em cima dos outros. Eu saí porque a fulana me impede de crescer, porque o fulano me impede de crescer. Ninguém pode impedir seu crescimento a não ser você mesmo. O seu maior inimigo é você.
Não é o A, não é o B. Na fritada dos ovos, no final das contas, somos nós mesmos. E devemos assumir essa culpa. Mas se a minha vida com Deus anda em pedaços, o culpado sou eu. E quem tira o corpo fora e não assume a sua própria responsabilidade, nunca terá força e ousadia para mudar a situação. Nunca vai ter uma vida espiritual forte, vigorosa. Judas, você conhece a história. Judas preferiu o suicídio, né? Ele preferiu o suicídio a assumir a sua culpa, a se arrepender e mudar. Pedro não. Os dois andaram juntos, estavam na mesma casa ali com Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes, só que Pedro se arrependeu, assumiu a sua culpa e a transformação que Deus operou na vida de Pedro foi maravilhosa. Quem queremos parecer? Judas ou Pedro? Igreja Batista, meus irmãos, vida com Deus, a vida com Deus, se eu disser outra coisa, se eu pregar outra coisa, como você já me ouviu pregar tantas outras vezes, vida com Deus não é fácil, vida cristã também não. E nós já estamos advertindo, quem lê a Bíblia sabe disso, tá? Sabe que não é só bênção, sabe que não é só prosperidade, sabe que existem os dias maus, sabe que existe e que sabe, mais ainda, que o caminho é apertado e estreito. Quem lê a palavra de Deus, quem tem contato, vivencia e aplica esse livro sagrado, sabe que devemos e que teríamos que carregar nossa própria cruz, que negar a nós mesmos, nossa própria vontade, sempre. Marcos 8,34. Significa que o servo de Deus que quer crescer espiritualmente, em muitos momentos, deverá abrir mão das coisas que não edificam, em prol da sua vida com Deus. E se eu e você não aprendermos isso logo, desde cedo, não cresceremos, não vamos amadurecer. Pior ainda, no final da vida, vamos descobrir de uma forma muito dolorosa que nunca fomos servos do Senhor. Nunca fomos. Vimos então 3 ações que, quando observadas e aplicadas por nós, resultam num crescimento que agrada ao coração do Senhor. A primeira ação, o nascer. A pessoa precisa ser salva, precisa nascer e ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. A segunda ação, o fazer. Não apenas planejar, mas executar, né? Colocar em prática a nossa vida com o Senhor, como fez o apóstolo João. E a terceira e última ação, o colher. Irmãos, eu citei agora há pouco o apóstolo João, né? Provavelmente foi o último dos 12 a morrer. Foi o último dos 12 a morrer, né? Escrevendo o último livro da Bíblia.